1 Reis, capítulo 17. Por volta do ano 870, mais ou menos, antes de Cristo, havia uma profunda crise em Israel. Naquela época, uma crise econômica muito profunda, causada pela falta de chuva, pela seca, pela falta de comida, uma recessão muito aguda, quem sabe desemprego, e muita frustração, muita perda. E aliado a tudo isso, uma profunda crise moral e espiritual. Isso tudo provocado principalmente pela idolatria de um rei e de uma rainha que decidiram dar as costas para Deus. O nome desse rei era Acabe. Ele era o rei de Israel. Ele foi o 7º rei de Israel e reinou por 22 anos. Além disso, ele fez o que era mal perante o Senhor durante todo o seu reinado. E ainda para piorar a situação dele mesmo, ele tomou como mulher uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Além disso, Acabe levantou um altar a Baal, fez também um poste ídolo e cometeu muitas e muitas abominações para irritar o Senhor. No entanto, nós sabemos que essa crise que Israel viveu, esse tempo de crise que foi experimentado por aquele povo, foi predito, foi profetizado pelo profeta Elias. Uma coisa que nós precisamos saber, queridos, é que a crise moral e a crise espiritual, ela sempre precede as demais crises. Toda vez que uma nação começa a se deteriorar no campo da moral, no campo dos bons costumes, começa a dar as costas para Deus, pode perceber que dali vai acontecer uma crise moral, uma crise espiritual, porque as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Diga para o seu vizinho, as suas escolhas determinam o seu futuro. Na verdade, era o próprio Deus que estava disciplinando aquela nação, a nação de Israel. Se eu tivesse que dar um tema hoje para a nossa mensagem, diria que o tema seria em tempos de crise. Em tempos de crise. Vamos ler então o versículo 1 do texto de 1 Reis, capítulo 17. Obrigado, querido. Diz assim a palavra de Deus. Vou esperar que todos se aquietem. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler o versículo 1. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias aparece de repente, não se tem nenhuma notícia do que acontecia antes, não se sabe de onde ele vem, nem de quem ele é filho, apenas diz que ele é de um lugar chamado Tesbi, ou por causa disso ele é chamado de o tesbita. Ele aparece e no meio dessa crise, e ele então se encontra com o rei Acabe e diz: olha Acabe, nos próximos anos não vai haver chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Baal, que era o rei adorado, principal falso deus adorado naquela época, era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus da prosperidade. E é claro que Deus estava preparando Elias para um confronto com os profetas, os falsos profetas de Baal, e haveria então esse conflito de altares, onde Deus obviamente sairia vitorioso, quando diante daqueles 2 altares, Deus respondeu com fogo no altar de Elias, porque só o Senhor é Deus em toda a terra, quem vai dizer amém? Então eu gostaria de
observar com você nessa noite alguns segredos ou algumas lições que nós tiramos desse texto. E a primeira coisa que nós compreendemos e que Deus quer nos falar nessa noite é que em tempos de crise, Deus sempre tem uma provisão que você precisa. Vamos dizer juntos? Em tempos de crise, Deus sempre tem a provisão que você precisa. O versículo 2 diz que veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ele mesmo te sustentem. A pergunta, amados, para nós, muitas vezes é: qual é a sua crise? Qual é a sua crise? Qual é o nome da sua crise? Qual é o tamanho da sua crise? Porque seja qual for o tamanho que passamos, o tamanho da crise que nós passamos, nós precisamos sempre saber e se lembrar que Deus tem uma provisão que nós necessitamos. Deus sempre tem a provisão necessária na medida certa. Porque ainda que a nação inteira passe por um julgamento, como Israel estava passando, ainda que a nossa nação passe por julgamentos, as nossas cidades passem por julgamentos, porque não tem como fugir, nós podemos escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de escolha, Ele só não nos deu a liberdade de escolher as consequências. As consequências estão acopladas, elas vêm junto com as decisões que nós tomamos e as escolhas que nós fazemos. Mas mesmo que a nação inteira passe por esse julgamento, como resultado de darmos muitas vezes as costas para Deus, você pode saber que Deus é capaz até mesmo de dar ordens aos corvos para que te alimente e para que traga a provisão que você precisa. Quem recebe, dá glória a Deus em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que em tempos de crise, o nosso coração é revelado. Em tempos de crise, o meu coração vai ser revelado. O que está lá dentro vai sair. O que está lá dentro vai vir à tona. Então, muitas vezes o que acontece? Deus está usando as crises para trazer para fora o que está lá escondido, o que está lá dentro para ser tratado. Muitas vezes Deus permite isso com esse propósito. Mas o que a gente percebe aqui, amados, é que Elias foi humilde o suficiente para receber a provisão através desses pássaros pouco amigáveis, que são os urubus. Corvos é um nome mais bonito assim para o urubu, né? Na verdade, está falando de urubus, aqui no normal, no comum da gente. Deus deu ordens aos urubus para trazer carne e pão para Elias. Você já imaginou isso? Versículo 6 diz assim: foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, café da manhã trazido, servido pelos corvos, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas muitas vezes a gente vai ficar meio injuriado, perguntando: que negócio é esse? Como é que é a história? Eu ser servido por urubus? Corvos me servirem? Não gosto disso, não. Não murmure, meu amado. Diga para o seu vizinho: não murmure, querido. Não murmure, não reclame. Peça a Deus para ver com olhos espirituais, para ver o todo, não apenas os urubus chegando, trazendo comida para você, trazendo provisão para você, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, meu amigo. Não se preocupe de onde vem a provisão, virá de algum lugar, Deus é poderoso, mas saiba que nesse tempo o seu coração está sendo provado, está vindo à tona o que está lá dentro, e quando Deus permite isso, é para que isso seja tratado. Elias, na verdade, estava sendo preparado por Deus para confrontar aqueles falsos profetas de Baal. Entretanto, saiba de uma coisa: a prova faz parte da vida de todo crente. Quem vai dizer amém agora? A prova, diga para o seu vizinho do outro lado agora: a prova faz parte da vida de todo crente. Se você não está sendo provado,
É muito provável que você não faça parte ainda e o seu nome não está escrito no livro da vida. Dia desse o irmão falou assim, pastor, é prova demais, pastor, não aguento mais não. Se meu amigo, é certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque é muita prova, glória a Deus. Desconfie de alguém que não passa por prova, está tudo bem. Provavelmente, né, está andando junto com alguém que não deveria andar. E não é Jesus, é outro bicho, né? Josué Gonçalves disse uma coisa interessante nesse outro congresso, ele falou uma frase assim, ele disse, Deus primeiro te prova, depois Ele te aprova, em seguida Ele te promove, e depois Ele te remove. Quem entendeu isso? Primeiro Ele te prova, depois Ele te... É melhor você ser aprovado do que ser reprovado, amém? Ele te aprova para depois te promover. Mas depois que Ele te promove, pode esperar que Ele vai te remover para algum outro lugar. Quem vai dar glória a Deus por isso? Nunca se esqueça disso. Em tempo de crise, Deus vai trazer a luz e à tona o que está dentro do seu coração. Muitas vezes você fica espantado com alguém, uma reação difícil, irada, complicada. Mas o que aconteceu? Como é que alguém pode... Na verdade, aquilo está lá dentro. Uma hora aquilo explode. E sabe de uma coisa, querido? Quando essas coisas vêm à tona, peça para o Senhor tratar e curar. Deus é aquele que cura, que trata os traumas da gente, as bobagens que a gente carrega, as iras que a gente tem lá dentro, né? As frustrações, muitas vezes, os medos. Deus quer curar tudo isso. Não se preocupe quando vem à tona. Diga, Senhor, me ajuda, me cura. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Terceira coisa que quero compartilhar com você. Em tempo de crise, olhe para onde a nuvem da provisão está se movendo. Tem uma nuvem de provisão que se move em seu favor. Não, vou falar de novo. Tem uma nuvem de Deus que está se movendo para trazer a provisão para você, é em seu favor isso. Mas você precisa olhar para essa nuvem, porque a bênção não está onde você está, a bênção está na nuvem. Então você deve olhar para a nuvem. Elias estava escondido de Acabe. Acabe, o rei, procurou Elias por todo lugar do reino que ele pôde procurar, em outros países perto. Acabe queria prender, matar, esfolar Elias, porque ele sabia que foi Elias que profetizou. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando abre a boca, primeiro você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque você tem autoridade. Mas a palavra liberada por Elias, não teve capeta, não teve Baal no mundo que mudasse nada. Ele disse, não vai ter chuva e nem orvalho, e não teve. Até o dia que Elias falou, agora vai ter, corre que vai chover muito. Palavra de Deus na boca de um homem de Deus e uma mulher de Deus é muito poderosa. Mas muitas vezes, Deus vai nos tirar daquela zona de conforto. Deus havia mandado Elias para o ribeiro, estava escondido lá, tranquilo, todo dia, né, de manhã, café da manhã na mesa, no quarto, né, à tarde, jantar, comida, água do ribeiro, uma maravilha, aquele lugar gostoso, maravilhoso. Sabe, quando essas coisas acontecem, fique esperto. Deus vai com certeza remover você já para um lugar mais abençoado em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus quis remover Elias? Deus tinha planos de abençoar uma viúva que estava do outro lado do país de Israel. Você sabia que Deus quer abençoar pessoas que estão até você nem conhece? E Deus vai usar você para abençoá-los? Deus queria abençoar uma viúva lá em Sidom. E ele então mexeu com Elias, secou o ribeiro. Irmãos, tem uma hora que seca o ribeiro da gente. Aí você xinga, é um absurdo, é um verão pesado, Deus não está ligando para mim, querido. Ei, é a hora de você perguntar, Senhor, para onde é que a nuvem está indo? A nuvem está indo para cá, vamos para cá. A nuvem está indo para ali, vamos para ali. Irmãos, nós temos que ficar atento. Tem muita gente ficando pelo caminho, porque fica emburrado com os ribeiros de querido que secam. Porque o negócio não é do jeito que ele gosta, do jeito que ele aprendeu uma vez na vida. Ele não sabe o que está falando, ele não sabe, ele fica preso no passado.
E a nuvem se move e ele fica para trás, falando, não, eu não vou com essa nuvem. Moisés guiou o povo pelo deserto 40 anos, e diz o texto, se você ler a história do povo de Israel, Êxodo e Levítico, até Deuteronômio, está claro que Moisés diz, quando a nuvem se movia, nós levantávamos o acampamento e seguíamos a nuvem. Quando a nuvem parava, nós parávamos. Esteja atento, meu amado, para o que Jesus está falando para você, através de você, através da palavra de Deus, através de pessoas que são ministros na sua vida. Ouça, preste atenção, a nuvem se move. E quando ela se move, não adianta querer mudar as coisas, porque Deus tem um plano, e o plano agora não é mais tomar água do ribeiro, acabou esse tempo, agora é tempo de ir para Sidom, para um lugar longe de Israel, porque lá tem uma viúva que Deus quer abençoar. Quem está me entendendo? Deus é o Senhor das crises, diga comigo, Deus é o Senhor das crises. Quando a água do ribeiro secar, não reclame. Ouça, para onde o vento está se movendo, para onde a nuvem está se movendo, porque mais uma vez quero lhe dizer, a bênção não está no ribeiro, nem na comida que os corvos trazem. A bênção está na nuvem que Deus move em seu favor. Se você seguir a nuvem, você nunca vai sair de debaixo da bênção. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quarta coisa que nós aprendemos com esse texto é que em tempos de crise não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Diga para o seu vizinho, não tenha medo. Diga mais uma vez, não tenha medo. Por que não precisamos ter medo? Porque Deus suscita provisão de onde menos você espera. Vamos dizer juntos? Em tempos de crise, todos juntos de uma vez. Em tempos de crise, não tenha medo. Por quê? Deus suscita provisão de onde você menos espera. Versos 8 e 9 diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, eu fico pensando como é que Elias se viu nessa hora, né? Tem coisa que a gente não consegue entender, e que talvez Elias perguntou, mas Senhor, primeiro uma viúva, no meio de uma seca terrível dessa? Outra coisa, uma mulher, Sarepta era uma cidade, um povoado, uma aldeia de uma nação que não era de Israel, uma nação pagã. Sidom era uma região ao norte de Israel. E Deus manda Elias sair de Israel e ir para uma cidade distante de Israel, uma cidade pagã, e ali ele ordenou uma viúva. Mas, espera aí, esse negócio não faz sentido. Por que ele não mandou Elias para uma pessoa rica, cheia da grana? Sabe por quê? Porque Deus vai suscitar provisão para você de onde menos você espera. Para você não achar que são as pessoas que têm o recurso para isso. Irmãos, se tem uma coisa que eu nunca me preocupei aqui nessa igreja, Deus sabe o que eu estou falando, porque foi uma das coisas que eu pedi ao Senhor. Eu não era pastor, não era filho de pastor e nunca desejei ser pastor na minha vida. Mas um dia Deus me chamou e disse, vai e apacenta o meu povo. E eu disse, Senhor, eu confio no Senhor, mas o Senhor vai me dar todos os recursos e todas as condições para que eu seja bem sucedido no meu ministério. Eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero ser conhecido em canto nenhum, eu quero ser conhecido no céu e no inferno, só isso. Mas o Senhor vai me dar a provisão, e faz 14 anos que Deus é fiel. Nunca vai faltar a provisão nessa igreja, e nunca faltou, e nunca vai faltar, porque Ele é poderoso para trazer recursos de onde a gente menos espera. Os recursos não estão na mão dos ricos, dos poderosos, daqueles que têm o dinheiro. Os recursos que nós precisamos estão na mão do nosso Deus. E Ele é quem diz, vai para ali, vai para acolá, volta para aqui, vai para Sarepta, volta para o ribeiro de Quidom. Não importa. Deus vai sair com você, junto com você, e vai te dar os recursos que você precisa. Quem recebe, diga glória a Deus. Mas é curioso ainda, mas sabe o quê?
que Deus manda Elias para a mesma cidade, ou para a mesma região de onde veio a mulher de Acabe, chamada Jezabel. Lembra que ela foi de lá? Ela é de lá. Ela é filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios. Deus tem um senso de humor extraordinário, sim ou não, gente? Uma mulher pagã, miserável, horrorosa, prostituta, boca suja, tudo que ruim aquela mulher era. Controladora, mentirosa, tudo de ruim ela era. E Deus manda Elias lá para esse lugar, de onde veio aquela abençoada, para não dizer outra coisa, né? E Deus então vai falar para ele: Elias, eu vou te sustentar lá nessa terra. E vou te sustentar através de uma viúva. Quando Deus manda, querido, não discuta, obedeça. Porque Deus está no negócio. Se Ele te mandou, vai. Se Ele diz, faça, obedeça. Porque quando nós obedecemos, a provisão virá. Quem crê, diga glória a Deus. Estamos vivendo tempo de crise, irmãos, sempre. Crises sempre vão acontecer. Aliás, as crises são oportunidades que nós temos para crescimento. Quem vai dar glória a Deus por isso? Quando você não tem crise, quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando não tem desafio nenhum, a gente fica mal acostumado, a gente fica abusado, a gente começa a reclamar de tudo. É o filhinho do papai, aquele que tem tudo na vida, nunca sabe quanto custa nada. Então dá uma topadinha no pé, assim já fica reclamando, já xinga todo mundo. É bom um sofrimentozinho, né? Eu sei que você não ri nessa hora, mas tudo bem. Vamos em frente. Em tempo de crise, não tenha medo. Diga comigo mais uma vez, não tenha medo. A Bíblia Sagrada tem 366 vezes dizendo para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Diga para seu vizinho, olhando nos olhos dele, meu querido, minha querida, não tenha medo. Não tenha medo. Deus vai suscitar a provisão que você precisa, de onde você não espera. Deus está movendo as águas em seu favor. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus bem forte. E por último, em tempos de crise, entregar as primícias é o segredo da provisão. Diga comigo, em tempos de crise, entregar as primícias é o segredo da provisão. Versículo 10 diz, ainda estamos em 1 Reis, capítulo 17. Diz, então Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, versículo 12, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13, Elias lhe disse, não temas. Vamos dizer juntos? Não temas. Vai e faze o que disseste. Mas, diga comigo, primeiro. Você não acha que esse profeta é muito abusado, não? Você não acha que esse profeta é um abusador de viúvas? Aproveitador de viúvas indefesas, que só tem o último bocado de pão, um pouquinho de farinha numa panela, um restinho de azeite numa botija. É a última comida dessa mulher e ela já decretou o seu fim. Ela disse, eu vou fazer esse bocado, vou comer com meu filho e vamos morrer. Porque não tem mais nada. A seca é enorme. Não tem o que fazer, ela já estava resignada. Mas Elias sabe o que ele está falando. Amados, quando você conhece o Deus que você serve, você não tem medo de falar as coisas que Deus fala para você.
Você, quando conhece a palavra santa, bendita de Deus, você não tem medo de falar o que a palavra fala. Você não está incomodado nem constrangido com o que o diabo diz da palavra, ou ridiculariza a palavra, ou debocha da palavra. Não importa. Importa o que Deus fala. Porque o que Deus diz, se escreve. Você pode confiar. Elias sabia do que ele estava falando. Ele não estava explorando uma viúva. Ele não estava tomando a última comida de uma viúva, ele estava dando a chance àquela viúva. Ele estava dando a oportunidade àquela viúva ter provisão para o resto da sua vida. Quem vai dar glória a Deus por isso? Primeiro, você faz dele um bolo para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui fora. Depois, farás para ti mesmo e para teu filho. Versículo 14. Por quê? Aí vem a promessa. Irmãos, as coisas de Deus sempre têm uma promessa. Deus é maravilhoso, sim ou não? Sim ou não, gente? É maravilhoso ou não é? Ele sempre fala alguma coisa, mas ele traz a promessa. Olha, você topa fazer isso? A escolha é sua. Agora, nesse caso, se você escolher isso que eu estou te falando, eu vou te dizer qual é a consequência. Essa consequência eu me comprometo com ela. Ele diz, por quê? Versículo 14, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha, vamos dizer juntos? A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15, foi ela e disse, não acredito na sua palavra. Não, meu filho, você está querendo me enrolar. Foi ela e deu as costas para ele e falou, esse cara é de Israel, esse cara não está sabendo de nada, esse cara é doido. Foi ela e disse, eu vou dar meu último pedaço de comida, meu último bolo de pão, não posso fazer isso. Eu vou tomar da boca do meu filho. Que tem gente fazendo isso hoje, você não acredita. Sim ou não? Você não acredita. Mas diz a palavra que ela foi e fez segundo a palavra de Elias. E como ela obedeceu, diz o texto, comeram ele, Elias, ela, a mulher, e a sua casa, seu filho, quanto tempo? Muitos dias. E de fato, versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amados, quando nós damos as nossas primícias para o Senhor, nós fazemos uma declaração profética, que Deus é dono de tudo, que todas as coisas pertencem a Ele. É uma declaração que você faz. A palavra de Deus diz, Mateus 6,33, o Senhor Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. O que são primícias? O que são primícias para você? Primícias são as primeiras coisas. Primícias é o primeiro pedaço de bolo. Quando você parte aquele bolo, para quem que você dá o primeiro pedaço? São as primícias. Primícias é o primeiro dia da semana. Por que nós separamos o domingo para servir o Senhor muito mais do que... Claro que nós servimos todos os dias da semana, mas nós separamos o domingo para ser o dia do Senhor, onde nós nos encontramos, nós adoramos o Senhor, estamos juntos. É primeiro, são as primícias. Deus se agrada das suas primícias. Diga para o seu vizinho agora, Deus se agrada das suas primícias. Lá em Gênesis capítulo 4, você sabe a história de Abel e Caim. A Bíblia diz, versículo 3, capítulo 4 de Gênesis, que ao final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém, trouxe das primícias. Diga comigo, primícias. Quais são as primícias que você tem dado para o Senhor? Primícia fala de honra, amados. Primícias fala de provisão em primeiro lugar.
Primícias falam de um lugar onde ali ninguém senta, ali ninguém ocupa, porque ele é especial, é o lugar de alguém muito especial. Primícias fala das primeiras coisas, você tira primeiro aquilo, você primeiro abençoa. A mulher desse texto, ela estava dizendo, olha, Elias, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, é muito pouco. Mas Elias diz, primeiro você faz um bolo para mim, depois você faz para você e para seu filho. A obediência, amados, sempre virá acompanhada de uma recompensa. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de lidar com a recompensa. Às vezes a gente fala assim, esse cara é muito interesseiro, né? Ou então, ser interessado em alguma coisa soa feio, assim, soa pejorativo, né? Soa negativo. Mas você sabia que o reino de Deus é um reino de interesse? O que Jesus fala? O que a palavra fala? As promessas, a maioria delas tem um si. Você faz e você recebe. Você faz e você é abençoado. Eu sei, é claro, que abrir mão de primícias, amados, é uma coisa muito difícil. É uma coisa que pode doer muito, gera dor, sofrimento. Dá aquela sensação, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou subtrair alguma coisa. Mas e quando a gente fala de primícia, não estamos falando só de dinheiro, de dízimos e ofertas, estamos falando de amor. Estamos falando de dar do que você é, do que você tem, da sua atenção. Qual é a sua primeira atenção? Qual é o seu primeiro pensamento? De manhã, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz depois de abrir os olhos? Você vai no celular, ver se tem alguma mensagem, ou você ora e fala com Deus primeiro? Você vai primeiro na internet ver as últimas notícias da noite, ou você vai primeiro falar com Deus e ouvir o papai falar com você? São primícias. Você dá o primeiro dia da semana para o Senhor, ou você é daqueles que Deus entende? Primeiro, quem é primeiro na sua vida? Aquela mulher creu na palavra de Deus, através do profeta Elias, e fez segundo a palavra de Elias, e, de fato, a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor, através de Elias. Quero profetizar na sua vida, que a provisão que você precisa já está determinada sobre você. A previsão que você precisa já foi liberada. Deus já liberou a palavra que abençoa a sua vida. Você só precisa corresponder em obediência a essa palavra. Se você corresponder, você vai ter provisão. Quem recebe, diga glória a Deus. Em tempos de crise, obedeça a palavra de Deus. Em tempos de crise, obedeça, mesmo que doa, mesmo que seja com dor e sofrimento, mesmo que você tenha que engolir em seco, mesmo que você tenha que vencer a si mesmo, vencer seu próprio orgulho, não desista, continue, você vai receber essa medalha de ouro. A medalha de ouro é o cumprimento da promessa na sua vida. A provisão que você precisa chega na sua casa e chega na sua vida em nome de Jesus. Queria só terminar lembrando, acho que eu já contei isso aqui, mas eu talvez não contei para vocês a oração que eu fiz naquele dia. Acho que eu já contei, mas minha consciência vai me lembrar, eu não sei. Fala de provisão. Quando 2 semanas antes do meu pai falecer, ele estava de cama, ele ficou internado 39 dias antes de falecer. E 2 semanas antes dele falecer, realmente, era dia 5 de dezembro. E 5 de dezembro é o dia de aniversário de casamento. Eu e minha esposa. Era o dia 5 de dezembro de 2009. Eu estava no hospital. A gente tinha pego ele, tinha botado numa cadeira. Ele estava já bem fraquinho. Não ia mais coisa com coisa. A cabeça dele já não... Parecia que estava num outro mundo. E nesse dia eu lembro que uma pessoa chegou e falou para ele assim: Senhor Hernani, hoje é o aniversário de casamento do seu filho. O senhor já deu os parabéns a ele?
E aí ele, como se ele tivesse acordado assim de um sono, abriu os olhos assim, olhou para mim e disse essas palavras: Deus te abençoe, meu filho. E, como é que é? Deus te abençoe, meu filho, e que Ele lhe conceda todos os desejos do seu coração. E parece que voltou para o mundo dele, desligou. Eu fiquei chocado com aquilo. Primeiro porque fazia já dias que ele não falava coisa com coisa. E foi uma declaração tão lúcida, tão objetiva, olhando para mim. E eu fiquei entre atônito, chocado ao mesmo tempo. Yes! Uhul! Tomei posse daquela palavra. Disse: Senhor, essa palavra é para mim. Meu pai, uma autoridade está fazendo isso, está me abençoando. E eu tomei posse daquela palavra e eu fiz uma oração silenciosa. Eu acho que eu nunca falei dessa oração, não sei nem se eu falei para minha esposa. Mas naquele momento eu fiz essa oração, silenciosamente. Eu disse: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Essa palavra tem poder vinda do meu Pai. E o que eu peço ao Senhor é que jamais falte provisão na minha casa. Jamais vai faltar provisão na minha casa. Jamais vai faltar provisão nessa igreja. Jamais vai faltar provisão na sua vida. E Senhor, essa bênção vai alcançar não só a minha esposa, mas vai alcançar meus filhos naturais, vai alcançar a minha descendência. Na minha descendência não vai haver pobres nem miseráveis. Na minha descendência não vai haver ninguém vivendo em bancarrota, nem em miséria. Na minha família todos servirão o Senhor, haverá provisão de paz, de alegria. Eu comecei a orar, eu orei. Eu disse: essa provisão vai alcançar os meus filhos espirituais. Na minha igreja ninguém vai passar necessidade. Deus tem provisão para a sua vida. Eu quero profetizar essa unção que foi determinada sobre meu pai naquele dia. Eu tomei posse, profetizo e libero e transfiro essa unção para a sua vida. Vai ter provisão na sua casa. Provisão não só financeira, vai ter provisão de amor, de graça, de alegria, de liberdade em Cristo, libertação. Vai ter provisão de todas as coisas. E aquilo que meu pai profetizou sobre mim, eu profetizo sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu filho, minha filha, e que Ele lhe conceda todos os desejos do seu coração. Para a glória de Deus, para a glória de Jesus, e para a sua felicidade, para a sua alegria. Quem crê, recebe de glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Eu estava vendo hoje algumas promessas. Você precisa relembrar as promessas que Deus te deu. Você tem um caderninho que você escreve promessas. Se você aplicar fé e orar em cima dessas promessas, elas vão se cumprir na sua vida. Agora lembre-se, a palavra de vitória já foi liberada, mas você precisa corresponder a essa palavra. Corresponder na obediência, corresponder na fé, corresponder na oração. Senhor, lembra-te do que o Senhor falou para mim. E eu estava vendo essas promessas hoje, e dentre elas tem 3 promessas que eu saquei, porque elas já tem mais de 12 anos que eu escrevi na minha lista. E estava lá escrita hoje, eu peguei, trouxe, vou falar isso para a igreja, porque eu preciso me lembrar disso, a igreja também precisa se alegrar com isso. Uma promessa que Deus me deu 12 anos atrás, Ele disse: eu vou levantar nessa igreja 300 homens. 300 homens guerreiros, adoradores amorosos, cuja maior paixão seja amar. Estou falando para homens de verdade, que estão me ouvindo aqui hoje. Esse exército está aberto para se alistar. Homens amorosos, homens cuja paixão maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda coisa, homens determinados a proteger a sua família e dizer não à cultura de divórcio desse país.
protetores da sua esposa e dos seus filhos. E em terceiro lugar, homens que vão servir à igreja e ao próximo. 3 paixões que esses homens têm: amar a Deus sobre todas as coisas, proteger e cuidar da sua família, e servir a Deus e a igreja. Servir a igreja e ao próximo. Homens de verdade que têm uma paixão. Não são homens tolos que vão andar por aí se entretendo com a internet, ou com pornografia, ou com outras distrações autodestrutivas. Homens de verdade que vão se juntar e vão profetizar a provisão de Deus sobre a vida da gente, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dessa cidade e sobre a vida dessa nação. Essa nação é de Jesus. Deus está levantando não somente 300 homens nessa igreja, Deus está levantando milhares de homens nesse país. Quem crê, recebe, diga glória a Deus e concorda comigo. E mais 2 promessas que Ele me deu. Eu vou lhe dar 1 milhão de jovens. Quem crê, verá. E quem quiser fazer parte desse exército, Deus vai te dar milhares também. Eu reparto com você com alegria. Amém? E por último, uma frase e uma promessa que Ele me deu: seus filhos. Claro que não são só meus filhos biológicos, são filhos espirituais. Os seus filhos, eles vão pisar as nações. E eles serão chamados de nobres. 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 Você foi chamado para ser um nobre. Você não é qualquer coisa, você não é um Zé Ninguém qualquer. Você é um nobre, você tem nobreza. Você, homem, tem nobreza. Você, mulher, é nobre. Você é de sangue azul. Você é precioso, você é preciosa demais. É para esses nobres que Deus tem uma provisão. Deus tem a provisão para todas as coisas. Para aquilo que você puser a mão vai ser bem sucedido. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Você vai implantar o reino de Deus nessa terra. Quem crê, dê glória a Deus, dê um grito de júbilo.